Olá, eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você aqui na nossa sala de leitura. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa na cor laranja. Atrás de mim tem uma parede marrom. Agora vamos começar a nossa aula de hoje. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da incrível jornada de 5 grandes escritoras brasileiras. Raquel de Queiroz é uma prestigiada escritora brasileira que foi precoce em tudo. Ela nasceu no Ceará em 17 de novembro de 1910 e formou-se professora com apenas 15 anos. Como presenciava a seca que assolava sua terra naquela época, com 20 anos, escreveu uma de suas maiores obras, o livro O 15, que aborda a triste realidade dos retirantes que fugiam da seca no Nordeste. Pelo livro, ela recebeu um prêmio da Fundação Graça Aranha e a obra ficou conhecida nas maiores capitais. Ao longo da vida, Raquel de Queiroz escreveu muitos livros. Foi tradutora, autora de peças de teatro, professora e jornalista. Ou seja, teve uma vida dedicada às letras. Também escreveu deliciosos livros infantis, como O Menino Mágico, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 1969, Andira, Icafute e Pena de Prata. Esses livros foram inspirados nas histórias que ela contava para os netos. Foi a primeira brasileira a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ela morreu aos 92 anos, dormindo em sua rede. Cecília Meirelles foi uma grande escritora, uma das maiores do Brasil. Tinha um carinho todo especial pelas crianças, mas também se dedicou a escrever poemas para os adultos. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. O começo de sua vida foi marcado por tragédias. O pai morreu antes do seu nascimento, a mãe quando ela tinha 3 anos. Os 3 irmãos também faleceram. Por isso, foi criada sozinha pela avó materna. Na infância, sentia-se muito só. As crianças a chamavam para brincar, mas a avó nunca deixava. Tinha medo de que sua menina adoecesse. Cecília era estudiosa e adorava ler. Aos 9 anos, escreveu seus primeiros versos. Cecília Meirelles, aos 16 anos, formou-se professora. Lançou seu primeiro livro, chamado Espectros, com 18 anos. Ao longo de sua caminhada de poetisa, jornalista, cronista e contadora de histórias, Cecília Meirelles dedicou-se à educação, estudou folclore, comandou um programa sobre literatura no rádio, viajou pelo mundo e lançou dezenas de livros. Em 1934, realizou um sonho. Fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, no Pavilhão Mourisco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela faleceu em 9 de novembro de 1964, deixando 3 filhas e um legado inestimável para a literatura brasileira. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista brasileira. Menina, negra e bastarda, nasceu em 11 de março de 1822, na ilha de São Luís, no Maranhão.
Foi registrada como filha de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Ainda criança, em 1830, mudou-se para a casa de uma tia que tinha melhores condições financeiras e vivia na vila de São José de Guimarães. Lá, teve contato inicial com a literatura e, segundo a própria escritora, recebeu ajuda do tio Francisco Sotero dos Reis, que era escritor, e a quem afirmava dever sua cultura. Ocupou o cargo de professora de primário em 1847 e conseguia se sustentar sozinha, o que era incomum e mal visto para uma mulher daquela época. Maria Firmina dos Reis, como professora, alcançou grande respeito. Em 1859, lançou Úrsula, seu primeiro romance. Foi a primeira obra brasileira a se posicionar contra a escravidão. Maria Firmina fez deste livro uma ferramenta de crítica e, por meio de seus personagens, deu voz ao negro para que ele contasse sua própria história. O romance provocou e provoca importantes reflexões sobre o lugar da mulher e do negro na sociedade daquela época. Ela também publicou conto, poesia e ensaios em jornais e revistas locais. A escrita foi seu principal instrumento de denúncias dos males da escravidão. Seu trabalho, no entanto, caiu no esquecimento e só foi redescoberto na década de 1960. Maria Firmina faleceu em 11 de novembro de 1917 na cidade de Guimarães, no Maranhão. Você sabia que Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras, não nasceu no Brasil? Nasceu na Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, e seu nome de batismo era Aya. Ela desembarcou no Brasil com os pais e 2 irmãs, aos 2 anos de idade, e logo foi rebatizada com o nome que carregaria pelo resto da vida, Clarice. Desde muito jovem, em Recife, revelava seu amor pelas letras. Aos 10 anos, escreveu sua primeira peça em 3 atos. Aos 11, enviou vários contos ao Diário de Pernambuco. Ela gostava muito de Monteiro Lobato, cuja obra conheceu aos 12 anos. Aos 15 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Aos 19, ingressou na Faculdade Nacional de Direito, não por gosto, mas para conseguir um emprego fixo e assim poder dedicar-se aos escritos. Começou a trabalhar profissionalmente como jornalista em 1940. Clarice foi casada com um diplomata por 15 anos e com ele teve 2 filhos. Durante o período que permaneceram juntos, ela viajou o mundo para acompanhar o marido. Moraram na Itália, na Suíça, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ela voltou a residir definitivamente no Brasil em 1959, junto com seus filhos, quando se separou do marido. Clarice faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, nos deixando muita saudade e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos e crônicas. Aliás, sabia que ela também escreveu para crianças? O primeiro de seus livros infantis foi O Mistério do Coelho Pensante, que ela criou para o filho caçula. Para o mais velho, escreveu A Mulher que Matou os Peixes. Também são dela A Vida Íntima de Laura
e quase de verdade. Carolina Maria de Jesus foi uma autora brasileira considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Ela é autora do livro best-seller autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de pessoas escravizadas e filha de uma lavadeira analfabeta, Carolina cresceu em uma família com mais de 7 irmãos. A jovem recebeu incentivo e ajuda de Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, para frequentar a escola. Com 7 anos, ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu gosto pela leitura e pela escrita. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalharam como lavradores em uma fazenda. Em 1927, retornaram para Sacramento, morando em uma favela em São Paulo. Durante a noite, trabalhava como catadora de papel. Lê tudo que recolhe e guarda as revistas que encontra. Estava sempre escrevendo o seu dia a dia. Em 1941, sonhando em ser escritora, vai até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, o seu poema e sua foto são publicados no jornal. Carolina continuou levando regularmente os seus poemas para a redação do jornal. Por esse motivo, acabou sendo apelidada de A Poetisa Negra e era cada vez mais admirada pelos leitores. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, e por acaso uma das casas visitadas foi a de Carolina Maria de Jesus. Carolina lhe mostrou seu diário, surpreendendo o repórter. Audálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. Somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Audálio Dantas, com uma tiragem de 10.000 exemplares. Só durante a noite de autógrafos foram vendidos 600 livros. Em 1969, mudou-se com os filhos para um sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo, época em que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1977. Quantas histórias fantásticas, não é mesmo? Cada uma dessas mulheres teve coragem de romper com as expectativas da sociedade e escreveram a sua própria história. E ainda nos deixaram belíssimos livros. Agora, vamos ao nosso desafio de hoje. Peça ao seu professor da sala de leitura para te emprestar o livro de uma dessas autoras que conhecemos hoje. Eu espero que a história de vida dessas mulheres tenham te inspirado a ler e escrever cada vez mais. Quem sabe você não se torna um grande escritor, uma grande escritora. Te aguardo na nossa próxima aula. E não deixe de acessar a sala de leitura do seu aplicativo Rio Educa em Casa. Um grande beijo e até!